Norte Entrevista de hoje conversamos com o psicólogo Wagner Costa a respeito da doença do século, os cuidados e atenção com a saúde mental. Doença do século. Essas doenças sempre existiram, só que no momento a humanidade anda meio perdida no sentido de que as pessoas buscam paz interior no mundo exterior, então tem muita busca de conquistas, só que essas conquistas geram ansiedade, geram depressão, geram estresse, e tudo isso favorece alguns transtornos mentais. E aí quando você pergunta como identificar, isso é um leque muito grande. A principal questão é a pessoa sentir que emocionalmente ela não está bem. Então, quando você tem o seu grupo ao seu redor dizendo que você está explosivo, que você está isolado, que você não está bem, é hora de fazer uma pesquisa e verificar se você precisa de ajuda profissional. Janeiro Branco e o propósito de conscientização. Janeiro Branco é uma campanha brasileira criada por um psicólogo de Minas Gerais chamado Leonardo Abraão, que ele pegou a ideia do mês de janeiro, por ser um mês onde todas as pessoas fazem planejamento para o ano. Então ele pegou aquela ideia de que janeiro branco, uma folha em branco, você escreveria ali propósitos ou projetos para que você realizasse durante o ano. Então a ideia, o grande objetivo da campanha Janeiro Branco é estimular pessoas e instituições a incluírem no seu planejamento anual ações de cuidado com a saúde mental. Então, a ideia básica é simplesmente dizer para as pessoas, olha, saúde mental é importante, vamos criar uma cultura de saúde mental, ponha no seu planejamento, do mesmo jeito que você põe, eu vou para a academia, eu vou incluir, eu vou ler mais, eu vou ter mais contato com a natureza, eu vou contemplar a natureza, eu vou aprender a cantar, eu vou aprender a tocar um instrumento musical, criar um hobby, fazer coisas que cuidem também da sua saúde mental. A conscientização pode contribuir para uma sociedade mais saudável. A conscientização sobre a saúde mental é para nos dizer, olha, todo mundo é diferente, nós precisamos nos respeitar. Então, a ideia dessa conscientização, ela vai trazer para a sociedade um comportamento que eu diria mais ameno, onde eu posso conviver com as diferenças e, ao mesmo tempo, compreender através do aprendizado, as pessoas compreenderem que ansiedade não é uma doença incapacitante, que você pode ser ansioso e ainda assim viver normalmente, que você pode ter depressão, bipolaridade e ainda assim viver tendo uma vida produtiva, desde que você se cuide, desde que você faça um tratamento. Aumento da saúde mental na pandemia. Sim, a pandemia ela provocou muita ansiedade, porque o principal sentimento durante a pandemia era o medo da morte. E muita gente não tinha parado para pensar sobre isso. A morte faz parte da vida, mas de uma forma geral ninguém pensa e ninguém fala sobre morte. E a pandemia trouxe esse sentimento para perto das pessoas. Além disso, a pandemia não permitiu que as pessoas vivessem seu luto. É importante, por exemplo, quando você perde um parente, quando alguém morre, né, um falecimento, você tem um processo de funeral. Quando as pessoas não fazem isso, na nossa mente, ela não aceita muito bem. É como se eu não acreditasse que o meu parente realmente morreu. Então, a pandemia gerou esse impacto, ainda tem muitas pessoas sofrendo as consequências, além do que já tem muitas pesquisas comprovando que a Covid, por ser uma inflamação geral no corpo, ela produziu muitos transtornos mentais pós-Covid. Então, tem pesquisas que mostram que pessoas 3 meses depois da Covid desenvolveram ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. Políticas públicas em Roraima. Olha, nosso estado, ele possui os CAPs, ele possui toda a estrutura que é a estrutura do SUS. Porém, nós não temos o número de psiquiatras adequado, nós não temos número de psicólogos adequados e, além disso, nós temos uma questão que pouco se fala, que é a questão das dificuldades financeiras. Então, a pessoa que não tem recursos financeiros, ela não tem acesso a um trabalho ou a um tratamento mais adequado quando o assunto é saúde mental.
porque as consultas são caras, os remédios são caros, você não consegue horário. Então, Roraima tem uma estrutura, mas é preciso discutir mais e melhorar muito essa estrutura. Mitos em torno da saúde mental. Um equívoco comum que as pessoas ainda mantêm é a ideia de que psicólogo e psiquiatra são para doidos. Então, quando alguém pensa em psiquiatra, é médico de doido. Quando alguém diz, eu vou ao psicólogo, as pessoas dizem, eu não preciso disso, que eu não tenho problema. A psicologia não é para quem tem problemas. A psicologia, através das terapias, ela ajuda as pessoas a se conhecerem, a crescerem, a se desenvolverem. Então, a ideia hoje, quando nós pensamos em saúde mental, não é tratar doença, é prevenir para que as pessoas não adoeçam. Então, eu diria, se você tem, qualquer pessoa, se ela tem possibilidades, ela deveria procurar um profissional de saúde para se conhecer mais. Não busque terapia só quando você estiver mal. Eu busco terapia para não adoecer. Hoje, o que mais adoece as pessoas é o estresse. O Brasil é considerado o segundo país mais estressado do mundo, perdendo só para o Japão. Suicidio. Uma outra coisa que pega muito as pessoas é achar que quem fala que vai se matar não vai fazer isso. Quando uma pessoa diz que ela está pensando em cometer suicídio, isso significa que ela está sofrendo. Pode ter alguém que quer chamar a atenção, mas nós não podemos ignorar quando um amigo, quando alguém se isola, perde o gosto pela vida e começa com frases do tipo, eu preferia morrer, eu preferia estar sempre dormindo, eu queria que o mundo acabasse. É hora de pegar essa pessoa e levar até um profissional de saúde. Nem sempre eu vou conseguir ajudar meus amigos. Um profissional, ele é qualificado para ter uma conversa específica, uma escuta ativa e que pode dar um direcionamento para que essa pessoa não chegue a cometer suicídio. As mídias, de uma forma geral, precisam conversar mais sobre saúde mental. Existe um outro equívoco de dizer assim, se a gente fala sobre suicídio, as pessoas vão se matar. Não é essa a realidade. A realidade é que quanto mais informação as pessoas possuem, mais elas se previnem. Então, o que a Organização Mundial de Saúde recomenda é que não se divulgue métodos de suicídio. Precisa-se falar sobre suicídio. Nós precisamos falar sobre isso. Isso é um tema recorrente. No mundo, nós temos quase 1 milhão de suicídios por ano. No Brasil, são quase 13 a 14 mil suicídios. Cada suicídio afeta aproximadamente 100 pessoas. E existem famílias que ficam destroçadas para o resto da vida. Então, isso é um assunto que precisa vir para a roda, vir para a conversa. Então, eu diria que a principal estratégia é a divulgação, é a informação. As pessoas precisam saber o que é depressão, o que é ansiedade e onde buscar ajuda. O autocuidado. Eu diria que o principal autocuidado é nós desenvolvermos a autoestima. A autoestima é a confiança na nossa capacidade de pensar e enfrentar desafios na vida. Então, se eu não acredito em mim, se eu não acredito que eu sou capaz de fazer as coisas, eu vou sempre me sabotar. Então, eu diria, você quer se cuidar? Desenvolva sua autoestima, procure um psicólogo, identifique onde estão suas fraquezas e melhore. Uma segunda coisa que todos podemos fazer, desenvolvermos bons relacionamentos. Uma vida boa começa com bons relacionamentos. Então, é preciso nós termos o que os pesquisadores chamam de amigos íntimos. O que é um amigo íntimo? É aquela pessoa para quem você pode contar seus segredos, para quem você compartilha ou com quem você compartilha suas dores. Equilíbrio entre trabalho, lazer e descanso. Tudo na vida gera estresse. O estresse não é ruim. O estresse, quando ele é curto, ele é bom. Por quê? Nós estamos aqui conversando. Então, pode ser que eu tenha ficado um pouco estressado no início da entrevista. Isso é bom, porque esse estresse me prepara para a ação. O que é ruim? É um estresse permanente não cuidado. Tenha momentos na sua vida para fazer pausas. Cada vez que você terminar uma tarefa, pare por 30 segundos, respire,
Sabe, uma respiração profunda e relaxe. E diga para você mesmo, olha, acabei de ser produtivo. Quando eu faço isso consistentemente, rotineiramente, eu vou percebendo a minha produtividade. Tem gente que chega ao final do dia desesperado, completamente estressado, achando que não fez nada. Mas se fizer uma avaliação, essa pessoa fez muitas coisas. Então, são essas pequenas medidas que podem nos ajudar muito. Momento certo para procurar ajuda. Olha, não existe um momento certo, porque se a gente começa a estabelecer momento, as pessoas só buscam ajuda quando estão doentes. Eu diria que o momento é quando você está bem. Quando você está bem, é hora de se preparar para as intempéries e os estresses que virão na vida. Falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. Converse com as pessoas sobre saúde mental. Quando você não estiver bem, diga para as pessoas que te amam que você não está bem. E quando você perceber um parente seu, um amigo triste, isolado, procure conversar com ele. Não fique com meias palavras. É muito importante nós irmos de encontro a essa pessoa, porque é preciso nós cuidarmos da saúde mental da população. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.